Chamamos o professor Jader Riso Barbosa, do Polo UFSC, com o tema Energia Sustentável, Inovação e Oportunidades de Pesquisa e Desenvolvimento. Jader é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, onde realiza pesquisas em Engenharia e Ciências Térmicas. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1A. Já atuou como orientador ou co-orientador de 17 teses de doutorado, 34 dissertações de mestrado e 43 monografias de conclusão de curso, sendo 10 desses trabalhos condecorados com os prêmios ABCM e CAPES de tese. Coordenou e participou de projetos de pesquisa financiados por agências de fomento e empresas dos setores de óleo, gás, refrigeração e aeronáutico. Publicou mais de 300 artigos científicos em periódicos, conferências e é coautor de 3 patentes. É membro de comitês científicos de diversas conferências internacionais, é editor-chefe do jornal Revista Brasileira de Ciências Mecânicas, foi membro da Comissão de Avaliação da CAPES, Engenharia 3 e do CAEM do CNPq. Em 2017 e 2018, foi professor visitante na Escola de Engenharia Mecânica do Oregon. Projeto de pesquisa financiado pela Comissão Fulbright, foi co-presidente em 2018 e 2019 do Bragsoft, evento binacional promovido pela CAPES e Alexander von Humboldt Fundação. Desde junho de 2019, é o coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, INCT, CNPq, em refrigeração e termofísica, e da unidade Embrapi Polo UFSC, Tecnologias em Refrigeração. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Eu estou com a garganta um pouquinho inflamada, então eu vou fazer uso aqui do microfone para me ajudar. Eu vou apresentar aqui a nossa unidade Embrapi, alguns dados, algumas informações de projetos e atividades que a gente vem desenvolvendo. Eu falo em nome dos meus colegas aqui, professores e coordenadores, né, de projetos na nossa unidade, o professor Deschamps e o professor Cândido Lenz, que estão presentes ali também. Antes de falar da nossa trajetória, eu só queria convidá-los a um exercício mental, né, de pensar sobre a refrigeração como uma indústria invisível, né? Pensem um dia, uma semana, um mês da vida, né, nossa, sem os benefícios dessa tecnologia que a gente praticamente não vê, né? Um dia sem comida no supermercado, um dia sem conforto ambiental, um dia sem conservação de vacinas, data centers, esse tipo de coisa, né? Então, a refrigeração é uma tecnologia muito importante. Algumas tecnologias de refrigeração são muito maduras e os números em nível mundial são bastante expressivos. Nós temos cerca de 5 bilhões de unidades de refrigeração no mundo, né? Tem mais refrigeradores, aparelhos de condicionamento de ar, etc., do que automóveis, né? Existem cerca de 1,1 bilhão de pessoas em situação de risco com relação a tecnologias de refrigeração e com relação ao impacto ambiental. A gente nem se fala, né? A indústria de refrigeração tem um papel muito relevante na mitigação tanto da descarbonização quanto mitigação do impacto ambiental e aproveitamento energético, né? Então, a nossa atuação ela é muito preocupada com esse problema em escala mundial. Então, aqui a nossa trajetória do nosso grupo de pesquisa. Nós iniciamos lá em 1982, há 40 anos atrás, numa parceria com a Embraco. O laboratório, o grupo nem se chamava Polo ainda, ele tinha um outro nome, uma outra sigla, no Núcleo de Refrigeração, Ventilação e Condicionamento de Ar. E lá, naquela época, nos anos 80, a Embraco se aproximou da universidade para poder se capacitar e gerar sua própria tecnologia. Eles fabricavam seus compressores com tecnologia importada, então 1986 foi um ano bastante importante, e o Polo só cresceu desde então, até se tornar realmente o Polo em 2006. E foi um ano bastante marcante no cenário de pesquisa e desenvolvimento nacional, obviamente também dentro da universidade, porque esse laboratório foi fundado com recursos privados, o que não é comum ainda hoje, né, no cenário nacional. Então, era uma combinação de recursos privados com estatais e de agências de fomento, né. Em 2009,
o polo se torna um INCT em refrigeração e termofísica. Hoje nós temos cerca de 100 e poucos INCTs. O INCT é uma iniciativa do CNPq para nuclear redes de pesquisa em temas específicos, né? Então, há cerca de 10 ou 12 INCTs em áreas da engenharia, o polo é um deles, né? E nós temos, no âmbito do INCT, o apoio financeiro do CNPq e também da FAPESP, que nos apoia de uma forma muito importante, né, dando subsídio para que nós realizemos nossas pesquisas e possamos dar subsídio aos nossos alunos. E, em 2014, também nós nos tornamos uma unidade Embrapi. Então, o polo talvez hoje, se não me engano, há dois grupos que são, ao mesmo tempo, INCTs e unidades Embrapi. Tem um grupo na USP e nós, inclusive, fomos os primeiros, o que mostra essa nossa versatilidade de atuação em diversas áreas, tanto do ponto de vista da pesquisa mais básica, né, quanto dessa área de atuação mais próxima à indústria. Esses somos nós, nosso grupo de professores, né? Menciono aqui o professor Álvaro Prata, que fundou o polo juntamente com o professor Melo e o professor Rogério Ferreira, lá no início da década de 80. O professor Prata figura ainda ali, mas se aposentou recentemente, né? Então, nós tivemos um concurso para professores, certamente teremos 1 ou 2 professores se juntando a nós aqui no nosso grupo, né? E, além de mim, obviamente, o professor César Deschamps, que se encontra ali, o professor Christian Hermes, que não está aqui em Florianópolis hoje, e esses são os professores do polo, mas na unidade Embrapi, de uma forma mais ampla, nós também temos o professor Arcanjo Lenze, que compõe a nossa equipe, ele atua em um outro laboratório, que tem uma grande sinergia com as atividades que nós realizamos aqui na nossa unidade Embrapi. Esses são os nossos laboratórios, a maioria deles, sim, ligadas a tecnologias de refrigeração, mas eu vou passar brevemente aqui por alguns exemplos de pesquisas e projetos que nós estamos desenvolvendo, e nem todos eles são ligados a tecnologias de refrigeração, né? De alguns anos para cá, de vários anos para cá, a gente tem ampliado um pouco mais a nossa forma de atuação e as nossas atividades, muito em função de um estímulo da Embrapi, para que nós ampliemos a nossa carteira de projetos, não só com as empresas que nós trabalhamos tradicionalmente, né, mas também com outras empresas de outros setores, né? E isso nos desafia e nos capacita a melhorar nossas atividades e enxergar outras áreas de atuação. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos laboratórios que são laboratórios mais acadêmicos, mais específicos, né? Como, por exemplo, novas tecnologias, escoamentos multifásicos, propriedades termofísicas, quer dizer, a gente está olhando para problemas mais fundamentais que não existem um projeto de pesquisa, desenvolvimento com alguma empresa parceira visando um resultado imediato, mas também há outras iniciativas, outros laboratórios em que nós avaliamos tecnologias mais prontas, né, para a entrada no mercado. Então, essa é a nossa equipe e essa foto é bastante ilustrativa. Essa foto foi tirada, se não me engano, em 2017, 2018, talvez. Praticamente todos os alunos integrantes que estão ali com a camiseta do polo já não estão mais aqui, né? Então, esse além, né, desse desafio que a gente tem de atuar junto ao setor produtivo, a nossa função, a gente não pode esquecer, que é formar pessoas também, né? Então, muito nos orgulha que essas pessoas tenham sido formadas e hoje estão, inclusive, em empresas que, porventura, venham a contratar os serviços e as atividades daqui do polo, né? Esses são nossos parceiros, né? Nessa prateleira de cima aqui, como a gente pode ver, estão as empresas que nos acompanham há mais tempo, né? A Embraco não figura ali, porque a Embraco hoje já não é mais Embraco, já se chama Nidec Global Appliance, né? Porque foi comprada por um grupo japonês, mas também nós temos outros parceiros, inclusive outros que não estão aqui, né? Que têm nos apoiado
não só em projetos Embrapi, mas projetos de extensão e tudo mais, né? Nossas linhas de atuação na Embrapi são as seguintes, são essas que estão mostradas aí, né? Nós somos credenciados como tecnologias inovadoras em refrigeração, né? nessas áreas de atuação, novas tecnologias, onde nós olhamos para tecnologias, principalmente aquelas que não se baseiam na tecnologia mais convencional, que se chama compressão mecânica de vapores. Geralmente são projetos com um TRL mais baixo, mas até um exemplo que eu vou dar é um exemplo de uma tecnologia que a gente vem avaliando já há bastante tempo, e um projeto mais recente, a gente já chegou até o nível TRL 6, e outras tecnologias estão no nosso radar também, principalmente nessa transição para a economia verde. Eficiência energética e impacto ambiental, que é uma linha tradicional do segmento de refrigeração. Conforto acústico também, ali está a área de convergência com o grupo do professor Arcanjo. À medida que os sistemas vão ficando mais eficientes, né, não só a preocupação com a energia é importante, mas a preocupação com o ruído também é muito importante, né? E essa é uma coisa que preocupa bastante, obviamente, os nossos parceiros, porque o consumidor final tem uma voz nisso daí, né? Confiabilidade de componentes de sistemas, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, um sistema de refrigeração doméstico convencional, ele é projetado para operar 20 anos sem a gente se preocupar, e, por exemplo, em trocar o óleo do compressor. Muita gente nem sabe que tem óleo dentro de um compressor de um refrigerador, muita gente nem sabe que tem um compressor dentro de um refrigerador, e se comparar isso com o automóvel, né, o automóvel tem que fazer revisão de tempos em tempos, né? Então, a confiabilidade desses componentes de sistemas é muito, muito relevante. E avaliação e certificação, né? Então, nossas possibilidades de projetos, as mais tradicionais, as mais importantes até agora: refrigeração doméstica e comercial leve, né? Automobilística, nós também podemos realizar projetos no âmbito do Rota 2030, área médica, já houve exemplos de projetos na nossa unidade relacionados à área médica, vinculados à área de refrigeração. Do setor aeroespacial, nós temos uma tradição de contratação de projetos com empresas desse setor, outros tipos de equipamentos de refrigeração e óleo e gás também. Recentemente, contratamos um projeto em óleo e gás, né? Nós fomos credenciados na primeira chamada, em 2014, fomos recredenciados em 2019 para operar até 2024. Já houve uma sinalização para a renovação do credenciamento. Eu diria que a nossa principal marca como unidade Embrapi não é nem o número de projetos contratados, né, mas a qualidade do serviço executado e a avaliação dos parceiros, né? Então, até o momento, nós tivemos 34 projetos, totalizando aquela cifra ali, e um corte atual da situação dos projetos é esse daqui, né? Nós temos 11 projetos em andamento, em execução, e o restante ali ou totalmente encerrado ou concluído, já entregue, aguardando a aprovação final, né? Então, agora, brevemente, eu vou passar por alguns exemplos de atividades, até para fomentar discussões e gerar ideias para os presentes aqui, para os que nos acompanham remotamente. Esse é um projeto que nós estamos conduzindo junto com a Petrobras. Então, nós temos um projeto de fenômenos térmicos em poços. Aqui é uma estrutura de um poço produtor de petróleo, onde o óleo produzido a alta temperatura, ele escoa pelo tubo interno daquela estrutura que parece um telescópio invertido, né? Há regiões em que se constrói o poço com cimento, né? E há regiões em que o fluido de perfuração fica aprisionado em... acho que não está aparecendo aqui. Fica aprisionado em anulares aqui, né? Tá?
em estruturas anulares, então, como se fosse um vaso de pressão, né? Então, o óleo quente ele é produzido a partir, os hidrocarbonetos a partir do reservatório, e eles aquecem aquela estrutura, né? Aqui está o leito marinho está aproximadamente 4 graus, né? Então, esse aquecimento ele é bastante relevante, e aquele fluido aprisionado ele tende a se expandir, né? Então, essa expansão do fluido ela pode levar a um problema estrutural bastante sério, né? E esse é o que a gente está olhando aqui, o colapso dos revestimentos, né? Então, considerando que não pode haver nenhum vazamento para o fundo do mar, esse é um problema bastante relevante, né? Então, nós, em conjunto com a Petrobras, nós desenvolvemos um programa chamado PySafe, que não vem ao caso aqui dizer as suas especificidades, mas a gente avalia o perfil térmico do poço, né? Avalia a deformação estrutural e o aumento de pressão nos anulares, e eles o programa foi estendido para outras situações onde se injeta fluido no poço para melhorar a recuperação e avaliar estratégias de mitigação desse fenômeno, né? Então, nós produzimos esse programa, ele está hoje rodando numa plataforma, não numa plataforma de petróleo, mas numa plataforma de projeto da Petrobras, que é o SCORE, em que os seus engenheiros têm acesso a esse software para avaliar a segurança dos poços e, na sequência desse projeto, nós contratamos um projeto Embrapi para caracterizar propriedades daqueles fluidos que ficam aprisionados ali nos anulares, né? Essas propriedades físicas, essas propriedades físicas influenciam bastante em como esse fluido vai se comportar em termos da sua expansão, né? E, obviamente, essa metodologia ela é aplicável em sequestro de carbono, né? Então, tem tecnologias em que se aproveitam os poços abandonados ou algumas situações em que se injeta o CO2 e, matematicamente, o problema é muito parecido, né? Um outro projeto em conjunto com a Petrobras é esse de gerenciamento térmico de um equipamento submarino, que é o Variable Speed Drive, é como se fosse um inversor de frequência, né? Existe uma tendência hoje na área de óleo e gás pelas operadoras de ter os equipamentos de eletrônica de potência, não na plataforma, mas no leito marinho, né? Liberando espaço na plataforma e tendo lá no fundo do mar como se fosse uma subestação, e aqueles equipamentos alimentam os compressores e as bombas submersas, né? Então, o desafio aqui do ponto de vista térmico, é ter uma confiabilidade a 300 atmosferas, né, que é a pressão lá no fundo do mar, e esses equipamentos de eletrônica de potência eles precisam ter um resfriamento, né? E esse resfriamento ele não pode ter partes móveis, né? Tem que se confiar no processo, por exemplo, de circulação natural de um fluido dielétrico que vai dentro do invólucro do inversor, né? Então, nosso enfoque aqui, esse é um projeto que foi conduzido junto com o pessoal da elétrica, é realizar pesquisa teórica experimental para minimizar a dissipação de calor por unidade de volume do invólucro do inversor, né? Então, nós propusemos aí um invólucro com uma geometria específica que favorece a circulação natural do fluido e aumenta a área do invólucro exposta ao fundo do mar, né? E o fundo do mar é o sumidouro térmico perfeito, porque ele está a 4 graus e a temperatura praticamente não varia. Estamos fazendo teste em escalas, acoplando modelos de otimização e modelos que englobam a parte elétrica e a parte térmica também, né? Um outro projeto que nós estamos tocando, esse projeto é um projeto Embrapi, do condicionador de ar magnético. Esse é um projeto que almeja o nível TRL6, então o objetivo desse projeto é desenvolver um condicionador de ar magnético baseado numa tecnologia que eu já vou explicar, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU por hora, testado em ambiente relevante, né? As tecnologias convencionais de refrigeração elas se baseiam na compressão e expansão de um gás, né? Esse condicionador de ar que está aqui ele se baseia nessa tecnologia. Então, você comprime e expande um gás e a mudança de fase de líquido para vapor dentro de uma serpentina que está em contato com o ar aqui, ela fornece o que a gente chama de efeito refrigerante, né? Ela que puxa o calor do ambiente para rejeitar esse calor lá fora. Nessa tecnologia, que ainda não está em comercialização,
se abandona esse princípio, se baseia no processo de magnetização e desmagnetização de um material. É um material especial, que você magnetiza, a sua temperatura aumenta, desmagnetiza, a temperatura diminui. E se aproveita esse efeito para gerar frio. Falando assim é muito fácil, né? Mas quem é esse material? Qual é o custo dele? Onde ele está disponível? Como é que a gente faz para ver se essa tecnologia realmente vai vingar ou não, né? Então, esse é o grande desafio. Há vários grupos no mundo trabalhando no desenvolvimento dessa tecnologia e nós aqui já estamos investigando ela já há algum tempo, né? Então, o desafio desse projeto específico, né, e já aproveitando nossa experiência nessa área, é projetar e otimizar de uma forma integrada os subsistemas desse condicionador de ar, buscando reduzir o seu volume, né, o seu custo, em última análise, e o seu consumo energético, né. Então, como parte desse projeto, nós desenvolvemos infraestrutura, ou seja, um calorímetro para testar o protótipo, né, nos capacitamos para usar técnicas de aprendizado de máquina, inteligência artificial e otimização, e usando modelos matemáticos avançados, para cumprir aquele desafio, né? Eu coloco aqui um QR Code aqui para, se vocês quiserem ver o vídeo institucional do nosso projeto, e aqui está o protótipo, né? Inclusive, se alguém tiver interesse em visitar, ele está lá no subsolo aqui desse prédio, tá? Então, nós formamos uma equipe multidisciplinar capaz de atuar em diversas frentes, né? Então, porque há vários desafios, engenharia térmica, projeto mecânico, materiais, controle, enfim, né? Para levar essa tecnologia ao longo, obviamente, dos últimos 10 anos, né? De um TRL 0 para nós, né? O aprendizado do 0 até o TRL 6, né? Então, aqui estão alguns resultados, né, da curva de abaixamento de temperatura do sistema, né, como é que ele consegue, ao longo do tempo, promover o resfriamento. É claro que há muitos desafios, e o primeiro desses desafios é o próprio material, mas é o primeiro protótipo do seu tipo a considerar perdas mecânicas e térmicas nos trocadores de calor, né, e hoje olhando para o nível mundial. E as oportunidades aqui, talvez isso seja o mais relevante da minha fala para essa plateia tão eclética, né, é que a grande oportunidade aqui é que a empresa que contratou a Codenge, né, ela não é uma empresa de refrigeração, mas ela tem lá, sob os seus auspícios, as minas, né, de elementos terras raras lá em Minas Gerais. Então, o lantânio, que é uma das ligas do refrigerante magnetocalórico, ele era rejeito térmico de processos lá da Codenge, né? Então, a oportunidade de viabilizar um refrigerante que, se a gente for comprar no mercado, é muito caro, né, porque só uma companhia internacional desenvolve esse tipo de material, se mostrou como uma oportunidade. E, em segundo, desenvolver tecnologia nacional para projetar e construir circuitos magnéticos à base de ímãs permanentes, né, que esse também é um objetivo lá da Codenge, no seu laboratório fábrica de ímãs terras raras, né. Não há no Brasil nenhuma empresa que tenha capacidade para projetar e construir circuitos magnéticos, né? Então, às vezes, a refrigeração magnética pode nem ser a tecnologia do futuro para a refrigeração, mas se a gente capacitar equipe, né, técnica que seja capaz de projetar e construir circuitos magnéticos, certamente haverá outras tecnologias, né, aerogeradores, por exemplo, que se beneficiarão desse expertise gerado num projeto Embrapi, né. E há outras tecnologias aqui que nós estamos entrando agora, a partir de editais de agência de fomento e termos de cooperação com outras instituições, que é o gerenciamento térmico de células a combustível, né, um processo de conversão eletroquímica, e também liquefação do hidrogênio, porque a gente acredita que esses vetores energéticos, né, hidrogênio, amônia, outros gases, são realmente a energia do futuro, né? A gente quer estar presente nisso daí. Opa. Então, agora eu passo para os slides que meus colegas me passaram ali. Se eu falar alguma coisa, alguma besteira, aí vocês me corrijam, por favor. Esse é o slide do professor Arcanjo, né, ruídos de sistemas de refrigeração, também um projeto
Embrapi. O professor Arcanjo trabalha há décadas aí, né, juntamente com empresas do setor de refrigeração, setor aeronáutico, em controle de ruído e identificação de fontes de ruído e vibrações, não só em compressores, mas em equipamentos industriais de uma forma geral. E ele tem um laboratório super especializado para realizar esse tipo de teste, combinando não só análises numéricas e modelagem e avaliações experimentais. O professor César Deschamps é o nosso especialista em compressores aqui no Polo, e ele também há décadas vem realizando trabalhos e projetos, mais recentemente aí, junto à Embrapi. Então, num compressor, o compressor a gente pode dizer que é um equipamento muito eficiente, né? Anos e anos de desenvolvimento, e cada watt que se consegue economizar no compressor, né, e reduzir o seu consumo energético já é um grande ganho, né? Então, ele tem se dedicado bastante a não só estudar o comportamento das válvulas dos compressores, né, por onde o fluido refrigerante entra e sai do compressor, mas também a interação do óleo com o refrigerante, né, o óleo lubrificante que permeia o compressor, e questões de confiabilidade ligadas à distribuição do óleo no sistema de lubrificação dos compressores, né. Passei uma aqui, César. Então, aqui é mais uma do óleo, né? Projetos Embrapi para avaliação do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência. Então, se a gente lembrar que a gente não pode trocar o óleo do compressor da geladeira, se troca ou o compressor ou a geladeira, né, toda. Esse é uma coisa muito importante, considerando que o refrigerador pode parar, né? Ele, às vezes cicla, né? A gente ouve o refrigerador ligar e desligar, e quando ele desliga, o óleo para, né? Então, já estou terminando. E, finalmente, também linhas de pesquisa do professor Deschamps, aerodinâmica e ruído de hélices em aeronaves, né? Esse é um projeto bastante interessante, porque envolve a aeronave elétrica, né? Então, a Embraer é um parceiro muito importante aqui da nossa unidade, e também combinação de experimentos para avaliar ruído, né? E ferramentas de modelagem numérica para avaliar, por exemplo, o efeito do ângulo da pá sobre a aerodinâmica e o ruído da hélice, né? Então, mais um projeto Embrapi da nossa unidade. Então, terminando, mais uma vez, agradeço a presença de todos os que estão nos acompanhando remotamente também. Deixo o convite para vocês visitarem aqui o nosso laboratório, e nos colocamos à disposição também para qualquer dúvida agora e na rodada de negócio também. Tá?